Glória a Deus. Vamos dar início à nossa segunda aula. Agora o bicho vai pegar. A segunda divisão do livro de Êxodo, que vai do capítulo 19 ao 24. Nós vamos estudar agora os mandamentos, do 19 a 20. Abra a Bíblia de vocês aí, no capítulo 20 de Êxodo. Para a gente ler os mandamentos que Deus entrega a Moisés. Aonde é? Êxodo capítulo 20, versículo 1. Estou lendo hoje. Glória a Deus. Está lendo Êxodo? Estou Isso. lendo. Vamos ler a Bíblia toda. Vou ler aí do versículo 1. Vamos ler aí, o versículo 1. Vou ler alto para vocês ouvirem. Se tiver diferente aí. Êxodo, né? Êxodo 20. Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Olha aí. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura ou esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, no céu, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas, ou que estão debaixo das águas. Não te prostrará diante desses deuses, e não servirá, porquanto eu sou o Senhor. Sou Deus ciumento, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira geração. Vamos lá para o versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que te venhas a ter vida longa na terra, que o Senhor Deus te dá. Não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem seus servos e servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Esses foram os mandamentos que o Senhor escreveu com o próprio dedo nas tábuas da lei e entregou a Moisés. Tá certo? Nós vamos estudar agora sobre eles. Sobre os mandamentos. Em todas as Bíblias, seja ela protestante, católica, adventista, qualquer uma, os mandamentos são esses. Tá certo? O capítulo 19, ele dá preparação para a gente receber os mandamentos e os estatutos de Deus. Por que, gente, Deus resolve mandar esses mandamentos? Mas o povo vivia dissoluto. Cada um tinha o seu sistema na sua tribo. Cada um criava a sua própria lei, né? Então, era necessário que esse povo soubesse o que Deus pensa. Deus dá a Constituição para ser a base. A partir daqui, tem que obedecer assim. Tá certo? Porque até a nossa lei hoje, ela diz o seguinte, a nossa Constituição: se não existir a lei, não há crime. Então, enquanto não tinha lei, nada do que eles fizessem era crime. Nada era errado. Era segundo o que o danadão da tribo dissesse. Depois que Deus deu a lei aqui, aí, agora, tem a lei. Tem que ser obedecida. Por exemplo, a gente não pode ser condenado no nosso país se o Congresso não tiver uma lei contra aquilo que a gente fez. Se não tiver, não pode ser condenado. Porque tem que existir uma lei que defina
que aquilo que eu e você fizemos é um crime. E tem que ser bem definida. Até com a pena que você deve buscar. Deus, ele começou a preparar o povo de Israel para receber a lei, chamando Moisés primeiramente e explicando a ele como seria a natureza do pacto que ele ia fazer com Israel. Moisés contou a Israel tudo o que Deus tinha falado com ele. Moisés chega e vai explicar. A gente sabe que a primeira vez que ele vinha com as tábuas da lei, já deu errado, né? O que foi que aconteceu? Aconteceu que o povo tinha pecado, tinha feito um bezerro de ouro lá embaixo. O Moisés coloca um raio e partiu as portas para as tábuas. Deus disse, ó, tem barulho lá na tua tribo lá. Desce lá para ver o que é que o povo está fazendo. E ele pensou, Deus, lógico, já sabia o que era, né? Ele pensou que podia ser o povo comemorando alguma coisa, o pessoal já tinha convencido o próprio Abrão, irmão de Moisés, que era o sacerdote, Miriam, tinham feito um bezerro, já estava adorando o bezerro, já tinha esquecido tudo que Deus tinha feito no deserto por eles. Olha aí como é o ser humano. Por isso, Terezinha, que a gente tem que entender que lá aquele pecado do Éden, pecado de Adão, Pecado original, né? colocou em todo ser humano que nascer a partir dali a necessidade de encontrar com Deus, senão está perdido. A nossa essência é pecaminosa e é má. Não existe nada de bom no homem. A coisa boa que eu e você, ou qualquer um daqui vier a fazer, foi Deus que colocou no nosso coração, porque a nossa essência é pecaminosa. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos foram destruídos. Então, aquele questionamento mas o homem tem... É o que ensino nas igrejas hoje. O homem tem livre-arbítrio de decidir, de fazer. O problema dentro das igrejas hoje está esse. Que Jesus não é mais o centro, é o homem. O homem pode decidir quando quer servir a Deus, quando não quer, a hora de vir. Não pode. É Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Deus que escolhe. Jesus vai dizer, ó, todo aquele que o meu Pai me enviar, eu não lançarei fora. Quem é que envia? Deus. Nós não estamos aqui porque, não, agora chegou a hora de eu ser crente. Foi? Foi não. É Deus que elegeu e foi te buscar. Porque se fosse da nossa vontade, nenhum estava aqui. Nenhum. Então a gente tem que parar de achar que o homem tem algum poder de conseguir alguma coisa, de fazer. Salvação, ela só chega até nós pela graça. Se a graça de Deus não estiver na vida do homem, ele não tem condição de ser salvo. É simples assim. Israel prometeu fazer tudo o que Deus tinha falado. Olha aí, quando Moisés quebra as pedras, que morre logo um bocado disseminado. Não, nós vamos fazer. Ó. Na hora do acordo, todo mundo fica bom. A partir de agora, o que Deus mandar, nós vamos fazer. Deus mandou o povo se santificar. Está pronto para depois receber a lei no terceiro dia. Dá para ver, senhor? É importante observar os sinais que Deus deu de sua presença e santidade. Justiça, juízo, retidão no Monte Sinai. Trovão, relâmpago, fumaça, fogo, terremoto e a buzina que soou. Eita! Deus diz, Moisés, manda o povo se santificar, que eu vou descer. Ninguém pode encostar no monte, porque senão será fulminado. Quem não tiver santificado será fulminado. Gente, ninguém pode chegar diante de Deus sem estar santificado, não. Os caras estão dentro das igrejas brincando.
E pode chegar diante de Deus de qualquer maneira, não. Deus mandou Moisés tirar a chinela. Esse lugar é santo. Você vê que as pessoas não têm mais um respeito pela casa de Deus, pelo sagrado. A Igreja Católica pode ter seus defeitos, e a gente sabe que são muitos, como a maioria tem, mas eles têm essa coisa de respeitar o sagrado. É um cuidado com o sagrado. Tá entendendo? Com as peças, com as coisas. Aqui, meu amigo, faz de qualquer jeito. No capítulo 20, Deus ele vai entregar os mandamentos a Moisés. Eles são as regras da vida para o povo de Deus e do mundo, em todas as épocas, inclusive hoje em dia. Sabemos que ainda são a regra de Deus para todos, porque cada um dos 10 mandamentos é ensinado novamente no Novo Testamento. Assim, não há dúvida de que sejam as regras para tudo ainda hoje em dia. Gente, o povo tem um negócio de ensinar nas igrejas que o Antigo Testamento ele deixou de existir. É mentira. Os mandamentos do Antigo Testamento estão em vigência hoje. Quando Jesus disse, tudo bem, era 10, vamos transformar nesse 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele eliminou os outros 8? Não, ele obrigou tu a obedecer os outros 8. Porque se você amar os outros como você ama você, Gabriel, você não vai matar o cara, você não vai tomar a mulher dele e desejar as coisas dele, que você não queria que fizesse com você. Então tá tudo aqui. Mas o povo, não tem mais nada a ver com isso, não. Eu pedi para vocês fazerem uma leitura aí, para que vocês entendam uma coisa. Não é questionar a igreja de ninguém, não. Mas é procurar trazer à luz e ensinar alguma coisa. Quando nós lemos os 10 mandamentos, quem foi que fez catecismo aqui? Eu fiz. Tem 2. Primeira comunhão. 3. Crisma. Não, fiz não. 4. Tudo. Eu fiz tudinho. Eu moro no compadre. Eu fiz tudinho. Eu só não fiz ser padre porque eu gostava das meninas. Aí deu problema. Não, mas eu morava com o padre. Eu tinha muita vontade. Sim. Mas aí as meninas perturbavam meu juízo. Não deixou. Eu casei na casa. Eu morava com ele, com o padre. Vocês fizeram catecismo, vocês vão lembrar uma coisa. Vocês vão lembrar uma coisa. Que esse mandamento, não farás para ti mais de escultura, nem está no céu, nem na terra, eles tiraram os mandamentos, a igreja católica. Eles vão botar guardar domingos e festa. Não tem mesmo, não. Não tem. Católico? Sim, não tem. Não tem. É por isso, e como é que se tivesse eles em Deus Até imagens? porque eles adoram, né? Eles adoram as imagens, o católico. Pode dizer, até Mas eles não podem alegar que não está na Bíblia. Está na Bíblia aí. Alguém fala, né? É o que tem. Dona Rosa tem o altarzinho dela lá, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora não sei do que ela disse que era. Cheio de... A minha patroa tem tudinho, aí quando eu vou limpar, aí eu digo, pedaço de barra, tá deixando cair lá, ela mandou colar. Cuidado com as minhas santinhas. É uma relíquia da mãe dela, ela diz cuidado, viu, isso é da mamãe, que ela morreu. Ela ainda vai pro cemitério, a mulher já morreu há mais de 10 anos, aí vê a mulher. Não tinha um cabo aqui que dormia no dia do namorado, ele dormia no cemitério, onde a mulher dele foi enterrada? Eu tenho umas primas que até ela levou para comemorar a morte da mãe dela. O papai tinha a maior raiva. Mora lá no Maracanã. O papai tinha raiva. Eu lá Ela gosto disse, não sei porque ela Do não... Maracanã. Morreu, né? Isso aí é coisa. Ainda posta Tá, e foi o que ele disse, passado. Já se comemorasse. Aniversário de morte, Do primeiro ao 4º mandamento, fala sobre a responsabilidade que nós temos com Deus. Do 5º ao 10º mandamento, da responsabilidade que nós temos com os homens, de um com o outro.
certo? Então, de 1 a 5 é tudo que você deve fazer em relação a Deus. A do 5 até o 10º é em relação ao homem. Que é não matar, não roubar, honrar pai e mãe. Ou honrar pai e mãe é tão forte que diz assim, se quiseres ter longos dias na terra, honra pai e mãe. Por que está morrendo muito jovem? Eu não estou... Não estão obedecendo, não estão nem aí para papai nem mamãe. Tchau. É o negócio das avessas. Não, mas ninguém ora, ninguém vai ver. Acha que isso pai aí que é tá enterrando besteira. É besteira. Em vez do filho que... Por exemplo, não honra pai nem mãe, cai na vida fazendo o que quer, aí uma hora dá errado. Se lasca só. O primeiro mandamento, que está no versículo 3, positivamente ordena a adoração do único Deus verdadeiro. Negativamente, proíbe e condena a adoração de tudo além do Deus que está revelado na Bíblia. Gente, só há um Deus. Só Ele deve ser adorado. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que reconhecer a soberania de Deus e a existência desse Deus. Porque muitas vezes a gente se pega, sem perceber, adorando coisas que não tem nada a ver com Deus. Está entendendo? Nada a ver com Deus. Então, quando ele vai dizer, não faça imagem de escultura, achando que é parecido com alguém que está no céu, que está na terra, embaixo da terra, de jeito nenhum, de bicho, de gente, de nada. Porque quando o homem faz isso, ele tem tendência de adorar a imagem que ele fez. Porque era isso que as outras culturas faziam. Então tem cara que tem... Deixa eu ligar aquele Buda mais gordo do que eu, rapaz. Adoração. Sentado ali com aquele buchão. Se eu lhe disser que a mãe tem um Buda daquele e bota o bicho de bunda para que o pai disse que para chamar dinheiro. Pra chamar digo, dinheiro. que história de chamar dinheiro, rebola isso fora, né, Milton? O Buda dela lá. E o gato, velho, que eu tenho nojo do gato. Quando a gente chega, tem um gato. Que faz assim, ó. Fala, Mãe, me dá uma gastura tão grande disso. Tu sabe que o gato, ele era considerado um animal amaldiçoado. Mas a gente vai falar. Você sabe disso? Pastor, a gente vai falar e... O gato, ele era considerado um animal que carregava espíritos malignos através dele. Tinha um grandão. Pois é, pode ter teu avô deu pra ele. Foi tinta. Aí bota o dinheiro embaixo do Buda para poder produzir mais dinheiro, né? Pra gerar mais, né? Um grandão. Em vez de botar no gasofilaço, né? Para produzir O mais. gato não para, você tem gastura e é mesmo de frente assim que você entra na porta. O gato Pra é trabalhar chamado assim. não, pra ganhar dinheiro. A madrinha da Mazé, ela é budista, mas acho que ela não entende de nada. Ela tem os altares, tem Só tudo o lá. nome, né? Aí eu boto uma bacia de fruta, eu digo, rapaz, vou levar esse abacate para fazer a vitamina. Não mexa não, que é dele. Eu disse, se ele vai comer, eu que estou com fome, meu. Fazer uma abacatada arranjada desse abacate. Sai daqui, seu mundo. Essa abacate. Fazer uma abacatada zona caprichada, né, doutor? Com leite. Abacatezão bonito, é o melhor, e é o melhor, né? Foi no espaço da matéria. Porque, como eu disse para vocês, pode ter uma ideia errada. Você tem uma imagem dessa e quando você se vê, tá acreditando nessas imagens, nessas coisas que você tem. Não, porque dá sorte. Desse negócio de dar sorte, termina você adorando, dependendo daquela imagem. Como tem crente que, ainda tem, que só sai de casa depois que ouviu o signo, né? Isso eu acreditava nisso, muito O antigamente. sino. Qual é teu signo? Nunca Se lembra, tu acreditar, tu se Sabe lembra. não que eu sigo? eu sempre fiquei em dúvida. Sagitário. Sagitário, assim é Sagitário. Sagitário, né? Quando eu saí de casa, O teu, Daniel. É peixe. É meu, não é peixe. É, peixe, Antônio. Teu. Vocês são é crente. Escorpião. Escorpião, perigo. É o meu, que é Qual o difícil. seu? Leão. O meu foi de ontem, né? Aquário. Ixi, Mito, eu quase que dizendo aquário, porque o meu olho vem que não pensava. Aquariano. E eu achava legal, porque
tem muito a ver, são estudos, né? Você não pode colocar a tua fé nisso aí. Mas são estudos. Você vai ver que o judeu, eles estudavam muito a cabala. Como eles estudavam naquela época os astros, eles se direcionavam por isso. Aqueles magos que foram até Jesus, que a Bíblia diz, eram astrólogos, homens que estudavam aquilo ali. Você não pode colocar a tua fé, se meu signo diz que não sai, que vai passar um ônibus, vai me melar de lama, eu não saio. Não tem isso não. É igual o sonho, né, pastor? É. A mãe tem essa besteira de sonhar com dente, aí às vezes eu digo, ixi, mãe, sonhei com dente. Vixe, é morte. Alguma pessoa vai morrer perto de ti, da tua casa, eu digo. Mas eu diz aí que eu tava até com mania de eu sonhava, quando era de manhã eu ia pesquisar o que é sonhar. Eu morava pra ela se converter, viu? Rapaz, eu já sonhei com a gente, caiu, voltei tudo dia. Eu digo, agora eu tô ferrado, como é que eu vou comer? Você não tem. Vai que eu vou mastigar agora. Mais impressionada porque ela que... Eu vejo. Eu prefiro mais disso que é meu sonho. Mês passado eu sonhei com o Só pai são dele aqui. besteira. Aí eu fui olhar. Eu esqueço. Perguntei no Google, fui ver. Aí eu falo, Deus. Perguntou no Google, ganhar. Não, mas se eu sonhar com coisa assim... Gente, ó, na igreja não vai procurar, não. Tem uma matéria na psicanálise que a gente estuda que fala sobre os sonhos, né? Foi um dos primeiros livros escritos por Freud. O sonho não tem muito a ver com essas revelações malucas aí, não. Quando é algo que Deus quer falar através de sonho, que a Bíblia diz que Ele fala, Ele direciona o teu coração e tu sabe. Mas a maioria dos sonhos é coisa que foi armazenada durante o dia, todo na mente da gente. Tá entendendo? Preocupações que a gente guarda. E tudo quando aparece, e outra coisa. E nunca a pessoa que aparece é a pessoa que está relacionada com o que vai acontecer. O sonho, muitas vezes o sonho, é para evitar que a gente fique louco. Porque ali dá uma limpada no inconsciente da gente e a gente já começa zerado no outro dia. Porque é muita informação, muito lixo no canto só. Igual computador, Tem que fazer, como é? Delete, é? Pega o arquivo, Aí. arrasta e vai até a lixeira. Até a lixeira. A minha lixeira está lotada, sabe? Eita, Vamos lá. Pode ser uma coisa que se torne o ídolo de uma pessoa, quando colocado em primeiro lugar em sua vida. Se não for o Deus revelado na palavra de Deus, é idolatria. O que é que pode ser idolatria? Vamos lá. Quem tem idols, quem tem ídolos, Isso. pessoas... Ah, não, é claro, o nome de idolatria já diz, é bem óbvio. Vamos lá. Mas quem segue um ator, por Um exemplo, ator. de uma forma... Isso. Quem mais normal. segue um cantor. Exato. Você pode estar praticando idolatria com o seu cônjuge. Pode. Muito. Acima de qualquer coisa é o meu marido. É a minha esposa. O seu pastor, às vezes. Isso, o pastor às vezes. Principalmente quando E o pastor é o cara tem que que ter coloca na cuidado cabeça do com cara isso. que- E o pastor tem que ter cuidado com isso para não deixar isso crescer, porque prejudica logo ele, que ele passa a achar que ele é o cara mesmo, aí cai os dois, cai quem está idolatrando e cai o ídolo. Prejudica o ministério em geral, né, pastor? É verdade. Então a idolatria é tudo que você coloca em primeiro lugar. Pode ser um carro zerado, né, Gabriel? Possante, pode ser uma casa de praia, que muitas vezes você deixa de estar na igreja para estar na sua casa, no seu sítio, muitas vezes você deixa basquete. Vamos parar por aí, vai já chegar no César. Chegar no César. Eu sabia. Eu sabia. Era eu nessa casa. O segundo mandamento, que está do versículo 4 ao versículo 6, proíbe fazer semelhança física ou visível de Deus. Deus proibiu fazer imagem, ídolo, estátua, retrato religioso, toda lembrança religiosa. É proibido fazer imagem e semelhança religiosa, não só de Deus, mas também das criaturas de Deus e das pessoas, com o propósito de adorá-lo ou fazer orações a ele. Os católicos dizem assim, não, a gente não adora, a gente venera. É a mesma coisa, não muda nada.
Muda só a palavra, mas o sentido é o Só mesmo. dizer. Aí ensinaram para a maioria das pessoas, não, ninguém adora a imagem. É como se a gente não carrega o retrato do pai e da mãe na carteira para olhar e matar a saudade. É assim, a mesma coisa. Olha a conversa que eles Eu lá, Vai matar a saudade do santo que nem conhece. nem aquele santinho, quando a pessoa morre, é bom. Me deu, eu recebo por educação, mas não é bom. Eu não quero, não. Eu, Dentro da carteira dele. quando fui em Portugal a primeira vez, eu fui em Fátima. Fui visitar a igreja de Fátima. É muito bonito, porque aqueles tempos antigos são muito bonitos. Eu acho a igreja muito bonita, sabe? Eu acho que para mim os crentes deviam fazer igreja, não um prédio parecido com Pronto, é um uma coisa que eu armazém. concordo. Mas Com não- aquelas vidraças lindas. Mas no exterior as igrejas são igrejas. Tem a cruz em cima, tem tudo. Aqui meu filho frequenta em Londres, é evangélico, que é a cor mais linda. É, você vai ver, os pastores usam aquela vestimenta tipo do juiz para se diferenciar dos irmãos, para saber que ele é o pastor. Tá entendendo? Aqui você aluga um armazém, uma bodega, e bota umas cadeiras e vira igreja. É verdade. Aí fica difícil. Eu acho muito bonito. E a igreja de Fátima, ela é muito grande. Construir outra igreja de frente, também muito bonita, que é a igreja de João Paulo II. Tem a estátua dele lá na frente. E as missas, na época que eu fui, eram celebradas lá. Daniel, dá mais ou menos 1 quilômetro. Assim de frente, andando. E tem um tapete vermelho que vai dar de uma igreja para outra. E os católicos devotos faz o caminho todinho de joelho, de uma igreja para outra. Valendo as promessas. Eita, muita Mas devoção. eu conheço uma pessoa que ela vai para uma missa da hora que começa até a hora que terminar de joelho. Aí lá dentro da igreja está enterrado os 3 irmãos, né? Fátima, Jacinta, como é o nome do menino? Não me lembro. Lúcia, né? Ana Fátima, Lúcia e Jacinta, né? Jacinta é o menino, né? É. Então, tá lá. Eu bati foto dos túmulos do menino, botei. Aí fiz uma filmagem. Aí os crentes aqui, vixe, o pastor virou, foi padre, onde é que ele tá? Aí começaram. Virou, pai. A irmã Mazé é uma bênção de Deus. Pensa. Mas cada cal com a sua A irmã crença, né? Mazé, quando ia para a igreja católica, ela nem entrava mangando do povo. É o meu mal também. Eu dei um terço a ela, ela nunca sabe nem jogou esse terço. Eu andava com o meu aqui de rebulhando. Aí nós estamos lá visitando, aí ela viu uma multidão assim no canto, aí ela olhou e na multidão, olha aí a cabeça dela, tinha uma fumaça subindo naquela multidão e tal. Aí ela veio, vai ali comprar um churrasco. Era acendendo vela pro santo, ela pensou que estavam fazendo era churrasco. Eu digo, rapaz, mas tu é desviado até na igreja católica. Pô, prático, se os católicos escutassem, tinham expulsado nós de lá na pedrada, né? Churrasco. Então, são muito bonitos, mas a gente tem que ter cuidado com isso. Né? É proibido orar, se ajoelhar diante delas. O 3º mandamento está no versículo 7. Proíbe tomar o nome de Deus em vão, de toda maneira. É tanto errado tomar o nome de Jesus, do Espírito Santo, quanto de Deus o Pai. É proibido falar o nome de Deus de uma maneira comum, barata ou popular. Devemos mostrar o nosso amor e reverência por esse bendito e maravilhoso nome. Crente chama o nome de Deus em vão? Às vezes sim. Muitas vezes. Chama sim. Chama lá em casa. Chama sim. Ei, quando a gente era menino. Principalmente quando eu tô Foi você. Eu juro por Deus que não foi eu. E às vezes até era. Até era, né? Eu juro por Deus. E isso para o judeu é muito forte. Eles não falam o nome de Deus. É tanto que em alguma situação, Elohim, El Shaddai, Yahvé, mas o nome de Deus mesmo eles não pronunciam.
Quando eles vão ler as escrituras, eles se purificam e usam aquela mãozinha de metal para não tocar nas escrituras. Para não danificar. Para não danificar. Mas a gente aqui, se acochar, joga Deus na parede. A palavra de Deus mesmo, a Bíblia, eu vejo uma galera, mas pelo amor de Deus, chega a ser um desrespeito. A Bíblia é toda jogada, amassada, bagunçada, molhada, cheia de... Não, Gente, chega, ó, me incomoda. A Bíblia vai dizer que a gente não pode chamar o nome de Deus em vão. Isso inclui quem? Jesus, ele é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Mas, gente, hoje as próprias igrejas protestantes nos levam a pensar e a tomar atitude. Quantas vezes você não diz, isso é lá Deus que essa irmã está fazendo? Essas macacadas que a gente vê, essas coisas. Aí muitas vezes o irmãozinho simples está sendo usado, não sabe de nada. E você está negando o Espírito Santo. Como é que você vai saber? Quando você tem o Espírito Santo agindo em você. Gente, se você não tiver revestido com o Espírito Santo, você vai blasfemar, falar besteira, porque você não vai perceber. Porque quem revela o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? Então, se ele não tiver em você revelando, você vai falar besteira. Você vai muitas vezes, a irmã, por exemplo, a irmã Helena está sendo usada por Deus, você vai dizer, isso é lá essa irmã aí. Está entendendo? E você está apontando a irmã Helena? Não, você está apontando quem está agindo através da vida dela. Está blasfemando. E a Bíblia é muito clara. Tolera tudo, menos blasfema contra o Espírito Santo. Então a gente tem que ter cuidado. Blasfêmia, mentir, fazer juramento em nome de Deus. Hipocrisia, fingir ser uma coisa em nome de Deus que você não é. Como Ananias e Safira. Ou prometer servir a Deus com fidelidade e não fazer. Cuidado com o que você promete a Deus. A Bíblia diz, aquilo que você prometer, não tarda a cumprir. Que você está prometendo para Deus e não para homem. Quantas pessoas já prometeram tanta coisa para Deus e depois não cumprem? Ele dá o exemplo aqui de Ananias e Safira. O que foi que aconteceu com Ananias e Safira? Quem pode me dizer? Eu vou jogar essa garrafa d'água nos crentes. Manda crente. Eu acho que eles estavam Bota pra fora. Fala, César! Ele não vai jogar a garrafa não, relaxa. Sei não. Isso não é nem no quartel, quando eu era recruta. Quando eu era recruta, o tenente pegou um meião de futebol, misturou areia com pó de madeira, era desse tamanho, dava uns 2 quilos, em cima da mesa. Ele falando aqui, o soldado que dormisse daquilo acertava nos peitos, ficava caindo de cadeira e tudo. Fala, César. Na igreja de Atos dos Apóstolos, a palavra diz lá em Atos que eles vendiam suas propriedades, vendiam tudo que tinha, entregavam na mão dos apóstolos, e ali era dividido para cada um, segundo a necessidade de cada um. Só que aqueles homens que tinham muito dinheiro faziam isso, faziam com o coração aberto, faziam com amor. Ananias vendeu uma propriedade, ele e a mulher dele, olha aí. Aí o que é que ele fez? Escondeu uma parte do dinheiro e foi lá entregar a outra parte. Aí diz aqui, toma aqui, ó, vendi uma propriedade. O Pedro pergunta, por quanto tu vendeu a propriedade? Não, foi nesse tanto. Aí Pedro disse, para que tu tá enganando o Espírito, Ananias? Mentindo para o Espírito Santo, Ananias. O dinheiro, a propriedade não era tua. O dinheiro não era teu. Tu fazia o que tu quisesse, não era obrigado a tu trazer, não. Agora tu vir para cá para se mostrar para o povo e mentir, aí é que está o problema, irmão. Você não é obrigado. Mas você fazer para os outros ver e aparecer, para Deus você não está mentindo, você não está enganando a Deus. A cobrança vem, o que é que acontece?
De imediato, porque Ananias tinha mentido, ele foi fulminado e morto. Os homens já pegaram ele ali e levaram para sepultar. Uma hora depois, a mulher dele chega no mesmo local. Ela não estava sabendo ainda do acontecido. Aí Pedro pergunta: e aí, por quanto vocês venderam o terreno? Aí ela diz a mesma história do marido. O marido já tinha apertado ela. Aí ela disse: ó, por conta dessa mentira, o teu marido já foi enterrado na estante e vai acontecer o mesmo contigo. Ela, morreu, foi sepultada junto com o marido. Então, Daniel, cuidado com essas coisas que eu acabo de dizer, tu diz lá, não vá nessa conversa. Eu me lembrei logo do chicanismo, quando ele mentia. Ele, não é, Terta? Ela dizia, não vá nessa conversa, não. Você não é obrigado se o seu coração não manda. Mas se mandar, faça aquilo que você está sentindo de Deus fazer. Não vá fazer. Olha, você sabia que tem aqui, eu já vi tem nos outros casos, que tem crente que se levanta, vai lá no gasofilácio, pega o envelope, dobra, bota dentro sem nada, só para o povo ver que ele está levando. Por isso que eu só boto no Pix. Não vamos entrar no detalhe não, mas isso em muitas igrejas acontece. Em muitas. Está enganando quem? O povo. Mas não está enganando Deus. É verdade. Está enganando Deus. Aí vive na miséria sem saber por quê. Porque a palavra de Deus diz, prove ao Senhor. Se ele não multiplica. Se tu der 20, ele multiplica 20. Mas se tu der nada, multiplica o quê? Nada vezes nada. A situação fica pior. Nada mais nada, e aumenta nada. Então a situação é não mentir para o Espírito. Que isso é um tipo de blasfêmia. Se você diz, olha Senhor, me abençoa aí, que a partir de hoje eu vou fazer isso e isso na obra de Deus. Cuidado com o que você está falando. Porque você não prometeu a homem, não. Você prometeu a Deus. Tem gente que diz, olha Senhor, se eu alcançar essa graça, eu vou servir na casa do Senhor, vou trabalhar, vou ajudar. Alcançou a graça, tchau, de graça. Está entendendo? Então, gente, cuidado com aquilo que a gente promete. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Por isso que o pastor aqui, ele fala de uma maneira muito mais direcionada. Quando ele diz um voto. Ele sempre fala num voto. Um voto, ele tem mais poder do que você prometer alguma coisa. Você está fazendo um voto com Deus. Tem cara de assim, se eu vendesse aquela minha propriedade, eu dava um dízimo 20%. Quando vende, não dá nem os 10%. Aí perde tudo, né, Antônio? Perde tudo. O quarto mandamento, está do versículo 8 ao 11, santificou um dia em 7 para ser reservado para a adoração de Deus, sob pena do castigo muito severo. Deus deu 6 dias da semana para trabalhar e resolveu nosso negócio. Mas um dia da semana foi santificado por Deus para adorá-lo e deixar as outras coisas normais da vida. Para o judeu, foi o sábado, o 7º dia da semana. Porque foi nesse dia que Deus terminou a sua obra da criação do universo. Obra feita da salvação por Jesus Cristo. É maior que a da criação. Por isso algumas igrejas adoram seu Deus no primeiro dia da semana, no domingo. Discordo aqui do final do que esse escritor disse aqui. Dizer que a obra de Cristo é maior do que a obra de Deus. Eles são a mesma pessoa? Discordo para poder arranjar aqui uma saída para adorar a Deus no domingo. O 7º dia para o judeu é o sábado. Sempre foi o sábado. Sempre. Pastor, e o domingo? O domingo começou lá pelo 4º século ou 5º século, depois que Constantino determinou que o domingo seria o dia para poder adorar. Então, a igreja
ela guarda o domingo. Pastor, é o certo? Jesus lá na frente vai dizer que o dia não santifica o homem é santificado por Deus. Então, mas o interessante é, o adventista guarda o sétimo dia, amém? Amém. O judeu guarda o sétimo dia. O cristão guarda o domingo, amém? Você guarda o domingo? Às vezes não dá pra Às vezes não dá não, Amém. porque às vezes aparece seja o que for pra gente fazer dentro de casa. E aí? Nunca, né? Vai perder a salvação? E aí? Mas nós precisamos guardar um dia, não é o domingo. O domingo, vamos dizer, pastor, é certo, o sábado ou domingo, eu não vou entrar nessa discussão com vocês, eu tenho meu ponto de vista e todo teólogo é cheio de problema, então eu não vou expor aqui. Mas, se você escolher o domingo, tem que guardar o domingo, né, Terezinha? Mas guardar, eu acho assim, não em termos de fazer as coisas dentro de casa, de vir para a igreja. Tem que guardar, nem naquele domingo para vir para os cultos. Eu acho assim. Se porque- você está guardando o domingo para o Senhor, esse domingo tem que ser voltado para as coisas do Senhor. O Senhor. Qual a dificuldade? Eu tenho aqui algumas pessoas. Mas por que é que o pastor me disse que não tem escola bíblica aqui? Porque não vem ninguém. Pronto. Então, domingo já teria que ser guardado a partir do começo até o final da tarde. Em oração, sai, depois se reúne todo mundo, almoça, faz um lanche, mas tudo voltado para o Senhor. Aquele dia é dele. Tá entendendo? Mas isso a gente não faz. No domingo ainda dá uma vontadezinha de não vir de noite pro culto. Vou nem mentir para ficar preto, né? Tá cansado porque passou o dia fazendo as Tá coisas. entendendo? Olha a Daniela, olha a Daniela, olha aí. Me entregando. Falei, não me diga. Quer dizer, vocês estão percebendo como nós somos falhos? É. Cara, Deus te dá 7 dias É, te traia só por dar. para tu resolver os teus problemas. Ele só quer um. Não é? Só quer um dia teu. E assim mesmo a gente não guarda para o Senhor. Você sabia que tem gente que não assume um trabalho na obra de Deus, já pensando em não perder o domingo dela? Conheço. Eu também conheço. Não precisa dizer o nome, pelo amor de Deus, se não sobra para mim. Eu já não quero apanhar mais. Mas tem. Ah, mas se eu ficar ali domingo, aí eu não vou para ali, não vou para lá, vou deixar de fazer as minhas coisas. E aí eu só tenho o domingo, trabalho a semana todinha. Aí não se lembra que o trabalho foi Deus que deu para ela, tem abençoado ela. Só precisa vir no domingo agradecer a Ele por isso. Eu digo para mas olha, eu me comprometi com aquele trabalho. Só deu para os irmãos vir no domingo, vai ser no domingo. A não ser que eu combine com todo mundo que naquele domingo não dá certo por isso e isso, né? Mas eu não vou deixar de vir cumprir a minha obrigação por conta de outra coisa que Tem que aparece. ver só um, né? É. Eu digo para ela, todo domingo, ela podia estar aqui em parte. Porque ela tem uma mãe prostrada, as irmãs passam a semana todinha falando mal porque ela não aparece. Mas ela tem um menino que ela cuida, ela tem eu que dou problema mais do que menino. Minha nossa. Aí no domingo, é justo que ela vá passar. Aí eu vou de manhãzinha cedo, que eu vim de lá naquela hora que eu buzinei para vocês. Eu deixo ela lá. Aí ela fica, termina a aula, depois eu vou lá até meu dia, eu trago ela e a gente almoça e fica em casa. Mas é o dia que ela tem. Agora, nesse feriado, ela foi mais vezes. Porque o Taylor não estava aí para ela cuidar,
Aí eu ia trabalhar, ela já passava o dia por lá, quando eu saía do serviço ia buscar, facilitou muito, né? Então, mas a gente tem que ter cuidado com isso, gente. Responsabilidade, a gente pode falhar diante do homem, mas diante de Deus, não. Eu digo assim, não, eu me comprometi. Se vier um, vai ter aula do mesmo jeito que vier tudinho. Às vezes a gente, nós só veio dois, não vamos dar hoje, não. Não é assim. Não pode fazer as coisas de qualquer jeito, né? Eu lá em casa não gosto de faltar, não. Não gosto de montar a igreja, não. Porque esse dia de segunda-feira eu me sinto tão mal. Por isso é que eu venho para a igreja, eu vou vir para a igreja. O quinto mandamento diz para honrar o seu pai, sua mãe, obedecer, respeitar, reconhecer a autoridade deles. Está desse jeito hoje? Ao contrário, né? Ao contrário. Tem umas peças ali que é difícil demais, meu Deus. Olha, vamos lá. Vamos lá. Que é respeitar, honrar. Eita, honrar pai e mãe. Se lembrar que foi pai e mãe que se matou para trabalhar, para lhe dar tudo. Para educar. Não, problema não. Graças a Deus. Quando é só a mãe, tem que honrar só ela. Pra educar, né, O pai também. só ajudou só nele de fazer isso. Você faz fome. É verdade. Por incrível que pareça, hoje em dia eu discordo desse sentido. Como assim? De que você... Essa questão de... por exemplo, o pai fez e saiu fora, foi-se embora. Ficou só a mãe. Certo. De ter que honrar só a mãe. Eu discordo nesse sentido. Eu estou falando por experiência própria. Certo. Porque meu pai foi exatamente assim. Só que um tempo atrás eu fui atrás dele justamente para resolver isso. Porque eu percebi que faltava isso na minha vida. Principalmente porque Deus é pai. E quando você não entende a relação paterna com seu pai, quando você não ama seu pai como um pai, é muito mais difícil de você entender sua relação com Deus. E eu percebi que estava faltando isso em mim. Eu fui correr atrás do meu pai e graças a Deus hoje a gente está ótimo. E eu digo com todas as palavras, eu honro ele. Mesmo que ele não tenha me honrado quando se fez necessário. Há casos e casos, né? Ou seu pai está perto de você. Você tem como fazer isso. Tem pessoas que não tem mais um pai perto, obviamente. nem tem como fazer isso. Então, honra a mãe. Mas aí não tinha nada de errado. Eu sei que você honra o seu avô, Claro. mas você honra ele como pai também. Tá entendendo? Porque honrar pai e mãe, o pai também se precisa fazer pai. Tá entendendo? Isso é verdade. O pai precisa ter posição de pai. Quando ele quer saber do O pai precisa ser pai. Eu não posso querer honra dos meus filhos se eu não fui um pai. Tá entendendo? Veja, porque eu conheço uma placa que não quer nem Porque ouvir aí falar. depende do meu filho querer me honrar ou não. Esse menino, esse César. Então é algo assim muito. Ele não quer saber do César. O César não vai saber, Ele só fala só de mim. É, César, é. Eu comprei uma história do Pix pra ele, aquilo lá tá ótimo. Mas um dia, se o César achar que deve, isso é entre o César e ele. Tá entendendo? Difícil porque ele tem toda uma base que não foi direcionada para isso. Eu ouvi que foi que ele falou na cara dele, disse na cara Pois. dele que ele era problema, então o problema nós estamos cuidando dele. Vai influenciar muito isso, olha, irmão. Olha, irmãos. Influenciar muito isso. A mãe é uma influência, porque a mãe que ficou para cuidar. E o que a mãe passa para o filho vai contar muito. Por exemplo, essa minha filha que eu tenho em Brasília, essa menina gosta muito de mim, sempre foi assim. Mas por quê? Porque eu praticamente não tive um relacionamento com a mãe dela, mas ela nunca falou mal de mim. Ela nunca me, sabe? Então ela sempre fez esse link de um dia. Então aconteceu de eu me dar bem com a minha filha. Ela se dá bem comigo e se dá bem com todo mundo lá em casa.
Já tem um filho, vocês sabem que eu já falei para vocês, que é problema. É problema por quê? Porque ele não quis conversar comigo. Tentei ajudá-lo de várias maneiras. Hoje ele está apanhando no mundo, na vida, porque foi uma escolha dele. Tentei ajudar, mas ele não quis ajuda. Aí, quando a pessoa não quer, não adianta você ficar se desgastando. Porque você sofre muito mais. Pois é, insistir com uma coisa que não vai adiantar, porque o César ele tem um pai, ele tem a avó dele, paterna, Sabe o tem um avô, Sabe o endereço? sabe tudo, não comprar um carro porque não quiser. Porque não quiseram, é lógico, é isso que eu estou dizendo. É preciso saber ser pai. Nem todo mundo vai ser pai. Tá entendendo? Como nem todo mundo vai ser mãe também. Que mãe é algo que é diferente de pai. Porque mãe é mãe. Dizem que Quando uma mãe abandona, é porque essa mãe, eu vou Não dizer, é mãe. não é mãe. Não é mãe. E o meu pai tinha um ditado, eu não concordo muito com ele não, mas meu pai era aquele cara rude e tudo, mas ele tinha um ditado que faz sentido, sabe? A ciência comprova diferente, mas ele dizia assim, ó, o caba que mexe, ele falava mexer, com a filha ou com o filho, pode ir atrás que ele não era o pai dele, não. Meu pai dizia isso, aquela grosseria dele. Porque o pai que é pai, né, ele não olha para o filho dessa maneira. Às vezes o cara tem problema de desenvolvimento mental, né? Não sei, não vou atrás desse questionamento. Mas a paternidade, ela é algo que tem que ser de ambos os lados. Quando não existe, só o que vai dar embasamento é quando o cara começa a entender Deus como seu pai. E quando você reconhece a paternidade de Deus, aí passa a trabalhar de outra maneira no seu coração. Tá certo? Eu vou fazer 47 anos, eu nunca conheci meu pai. Meu pai de criação é o meu pai de velho, que eu. Mas o meu pai, é o que você me, honra. Biológico, quando a minha mãe morreu, vai fazer 5 anos, né, Milton? Pois não é que quando ela morreu, eu não fui atrás deste homem, saí naquela cidade de 2000, de um lado da outro, só esse aqui não foi comigo não, eu disse, mas eu vou só. Chegava numa casa e dizia uma coisa, eu sei que a última casa que eu cheguei, a mulher me recebeu muito bem e disse, eu acho que ele é seu pai, mas está com 2 anos que ele morreu. Mas entre aqui, tá aqui sua irmã, não sei o que, aquela coisa toda, morreu, diz a mulher que morreu de cirrose, né? Eu também não sei, eu disse, menina, eu vou tirar isso da minha cabeça, não, eu vou pirar. Se nunca quiser saber de mim, eu vou atrás dele. Meu pai é esse. Pois é. Criou, né? Então nós vamos parar aqui no 6º mandamento. Marque aí para me lembrar que eu não me lembro de nada. E na próxima aula nós vamos dar início aqui dos mandamentos. Dá uma estudadazinha no mandamento.